Onur recebe uma ligação da esposa enquanto vai para casa. Sebnem não sabe mais o que fazer com o policial, mas Onur pede para a esposa esperar porque já está chegando, apesar de não fazer ideia do que a polícia procura em sua casa. Sebnem vai ficar com Mesut no quintal. O policial nota alguns sacos de areia entre as plantas e pergunta se estão reformando o jardim. Sebnem fica nervosa e justifica que estão mudando várias coisas, já que se mudaram para lá recentemente, e algumas coisas foi ela mesma que implantou. Sebnem pergunta por quem o policial está procurando, já que ele investiga homicídios. Mesut diz que se trata só de um fulano, mas tem que procurar do mesmo jeito para saber se ele realmente morreu ou está só desaparecido. Sebnem finge ter aversão completa ao fato de uma pessoa ser assassinada, até mesmo em filmes, então pergunta como se investiga um caso assim. Mesut opina que uma pessoa tem que ser muito fraca ou muito calculista para falar dessa forma. Sebnem não se considera fraca, mas prefere lidar com coisas mais tranquilas do que pensar em morte e sangue. Sebnem relembra quando morria de nojo limpando o sangue na casa do mafioso, então se retira por um instante para ver o filho. Mais tarde, Onur finalmente chega em casa para conversar com o policial. Mesut quer fazer algumas perguntas e permite que Sebnem participe da conversa, mas Onur tira-o da esposa da reta, sabendo que ela não suporta esse tipo de assunto. Mesut conta que houve um desaparecimento com suspeita de homicídio, mas não pode dar muitos detalhes porque ainda está tentando descobrir que relação pode haver entre essa pessoa e Onur. Mesut mostra uma foto de Niyazi, mas Onur nunca viu esse homem na vida. Mesut conta que o homem acabou de sair da prisão. Onur garante que não teria qualquer relação com o presidiário, mas lembra que houve um roubo em seu clube e vai telefonar para perguntar se esse Niyazi trabalhou no local de alguma forma. Onur ouve que não há esse nome nos registros, então não faz ideia de como pode ajudar o oficial. Mesut comenta que já perguntou para todos da casa e ninguém reconheceu Niyazi, então se despede sem respostas concretas e vai embora. Sebnem acompanha Mesut até a saída. Mesut pergunta se ela sempre faz isso. Sebnem se gaba por ser uma anfitriã muito atenciosa e imagina que a esposa dele faça o mesmo, mas Mesut esclarece que sempre foi solteiro. Mesut escuta uma coruja e comenta que elas são sinal de azar, mas Sebnem acredita que para alguém ela deve representar a sorte. Mesut acha muito bem dito e finalmente vai embora, deixando Sebnem apreensiva. Yumai se encontra com o colega num restaurante. Mesut conta que viu a tal de Sebnem, e ela não parece ser nada natural, já que não conseguiu tirar muita coisa das feições dela. Yumai imagina que ela só seja uma esposa troféu fútil, mas Mesut não consegue confiar em quem vive esbanjando simpatia e papo furado, principalmente porque Sebnem sabia controlar as reações que tinha, então não deve ser tão imbecil quanto demonstra. Yumai acha que o amigo já está ficando paranoico. Mesut fica de olho numa mulher em outra mesa, enquanto ela reclama que sua inteligência não serve de nada para a sociedade, já que as pessoas se preocupam mais com a aparência e o status social. A mulher sabe que teria se dado melhor na vida se tivesse colocando bastante silicone no bumbum quando era mais nova, mas agora só lhe resta agir como uma burra. Sebnem pergunta o que o policial queria, mas Onur desconversa porque não era nada que eles poderiam ajudar e pergunta o que a esposa achou dele. Sebnem achou o homem bem estranho, já que agiu de uma forma que não está acostumada a lidar. Sebnem vai passar o olho nos filhos na cama e quer conversar um pouco com este, mas ela está com sono demais para dar bola. Sebnem relembra quando Niyazi disse que ela merecia ter parido ratos e ia acabar com a família dela revelando toda a verdade, depois relembra todas as perguntas e comentários que o policial fez. Mesut relembra em casa que Sebnem disse que não suportava ver nada violento, incrédulo que ela possa tão fresca assim. Sebnem passeia pelo jardim e alucina que está vendo Niyazi desenterrado da terra. Sebnem conta ao fantasma que aquele Mesut que conheceram em Esmirna estava investigando a morte do safado. Niyazi debocha que a ratazana era doida pelo policial e agora vai se lascar na mão dele, pois Mesut sempre foi muito astuto. Sebnem tem certeza que Mesut não suspeitou de nada, mas fica receosa porque ele encontrou alguma ligação entre ela e o defunto. Niyazi comemora que Mesut vai fazer o que prometeu que faria com a ex-feiosa, acabando com a vida perfeitinha que ela montou, mas Sebnem vai fazer de tudo para continuar ao lado dos filhos. Niyazi quer saber como ela conseguiu chegar tão longe com mentiras.
Sebnem se acha genial mesmo, então relembra uma vez que foi jantar com Onur, contando que uma das táticas é fingir que gosta de tudo que seu alvo se interessa. Onur quer que Sebnem experimente um prato que ele gosta muito e atropela o pedido que ela queria fazer ao garçom. Sebnem finge ouvir o papo de Onur, mas presta mais atenção na fofoca de um grupinho atrás dela. Em outra ocasião, Onur havia comprado 2 ingressos para ver o show de sua banda preferida. Sebnem estava pouco se lixando para essa besteira, mas seu trabalho de interesseira era fazer o homem sentir que era a pessoa mais interessante do mundo, mesmo sendo um completo tapado. Sebnem conta que cansou de assistir os jogos da Champions League, mas Onur até hoje sequer sabe para qual time ela torce de verdade. Sebnem encontra forças nos filhos para aguentar tanta baboseira, senão seria muito mais difícil manter a máscara de mulher perfeita. No dia seguinte, Aicel é avisada pelo empregado que as reuniões dela vão começar agora de manhã. A primeira mulher pede ajuda para construir um laboratório de ciências em sua escola. A segunda gostaria de pedir ajuda financeira porque está passando por um momento difícil com a família por causa da doença do filho. O terceiro quer apoio para construir uma área comercial na cidade, mas Aicel não tem interesse. O homem fica despeitado e avisa que vai pedir ajuda a Sebnem, pois tem certeza que ela vai apoiar. Mesut chega na casa da mãe no meio de uma reunião que ela organizou com amigos. Nilgun se alegra em ver o filho e o faz interagir com um amigo. O homem pergunta como o rapaz tem andado, mas Nilgun passa na frente para reclamar que o filho largou os estudos após a faculdade de psicologia porque preferiu ser policial. Mesut vai ficar sozinho num canto e encontra novamente uma revista aberta na entrevista de Sebnem. Uma mulher comenta que adora a socialite e a conhece de alguns leilões. Mesut pergunta mais sobre a mulher, então ela conta que costuma encontrá-la na Inglaterra e a acha bastante elegante. Mesut pergunta se a moça não acha Sebnem meio tapada. A mulher opina que ela deve ser no mínimo inteligente para dar conta de lidar com pessoas como Aicel e Onur, mas a acha um pouco estranha, contando sobre um leilão em que se sentou ao lado de Sebnem. Naquele dia, Sebnem ficou estressada com a lerdeza da organização para somar o valor arrecadado e fez as contas de cabeça, deixando a mulher chocada ao acertar em cheio que foram 370 mil. Mesut fica encucado com a habilidade de Sebnem e vai fazer uma ligação. Sebnem recebe uma mensagem de Mesut, perguntando se ela viu seus óculos de sol pela casa. Sebnem pergunta para Rojo, mas ela nega porque limpou a casa toda. Mesut pede para passar na casa dela mais tarde para buscar o acessório. Onur pede para a esposa acompanhá-la numa viagem a Nova York, mas Sebnem precisa estar de volta na terça por causa da votação da associação. Minutos depois, Sebnem percebe que vai ficar completamente sozinha em casa, então liga para Diden e pede para ela vir correndo para sua casa. Diden fica confusa, pois hoje Sebnem é quem tinha ficado de ir ao restaurante para a reunião da associação para começar a campanha para a presidência. Sebnem desiste e vai ter que lidar sozinha com a visita de Mesut. Sema caminha pelas mesas tentando conquistar votos, enquanto as velhotas invejosas fofocam desejando que Sebnem perca a eleição, já que não deu as caras na reunião. Diden fica constrangida com o bolo que a amiga está dando na associação. Sebnem espera a campainha tocar para pegar suas coisas e sair, então diz para Mesut que não encontraram os óculos dele. Mesut pede para procurar, deixando Sebnem sem graça de negar. Minutos depois, Mesut interrompe a conversa fiada de Sebnem, perguntando se ela acha que óculos escuros são bons para se esconder de alguma forma. Sebnem desconversa que pode comprar outro para o policial se for o caso, mas ele insiste no assunto de se esconder das pessoas. Emre volta da casa do vizinho irritado, contando que o amigo ficou emburrado e não quis mais brincar. Sebnem levanta a autoestima do filho, inventando que ele deve jogar futebol tão bem que o amiguinho ficou com inveja e não quis ser humilhado. Sebnem sugere colocar o filho numa escolinha de futebol e o deixa muito contente. Mesut elogia a habilidade dela para lidar com o problema e se despede satisfeito com o que viu, já que os óculos sempre estiveram em seu bolso. Sebnem fica remoendo a alucinação que teve com Niazi, enquanto Diden bombardeia o celular dela de mensagens pelo atraso. Mesut pergunta se houve alguma atualização sobre Niazi. E o mais quer saber o que Selahattin tem a ver com esse cara para entender melhor porque o amigo se interessou tanto nesse caso.
Mesut conta que Selahattin mandava e desmandava em Esmirna com seu esquema de apostas ilegais, cobrando caro todos aqueles que lhe deviam e acabando com seus inimigos sem o menor escrúpulo. Mesut conta que Niazi era um dos contatos importantes de Selo, tanto que o careca acabou preso por assumir um crime que não cometeu, só para ajudar o mafioso. Entretanto, Niazi sofreu bastante na cadeia porque foi completamente abandonado por Selahattin lá dentro e prometeu que se vingaria do traidor. Mesut não pode achar coincidência o desaparecimento de Niazi, sabendo que ele tinha essa conta pendente com Selo. E o mais não sabe porque o amigo está obcecado com Sebnem, se sabe que Selahattin é o principal suspeito. Mesut alega que só está cumprindo com seu trabalho. Mais tarde, Sebnem não suporta a conversa fiada da família no jantar e sussurra pro marido calar a boca, mas finge que não disse nada demais. Antes de dormir, Onur percebe que a esposa está avoada e pergunta se ela já fez as malas, mas Sebnem se esqueceu completamente da viagem para Nova York. Sebnem sai do quarto com a desculpa de ir tirar a maquiagem. Onur recebe uma mensagem no celular e fica apreensivo em ser visto pela esposa. Sebnem vira a noite refletindo, nervosa com tudo o que está acontecendo.